Fala galera vilanovense, como vocês estão após esse jogo? Uh, Vila Nova e Vitória empataram em 1-1 ontem pela 35ª rodada da Série B. Essa vitória, assim, esse empate na verdade, deixa o Vila Nova com 55 pontos na nona posição, a 5 pontos, na verdade 4 pontos do G4 nesse momento, mas a gente precisa esperar a rodada terminar para ver quantos pontos nós vamos ficar do G4. Provavelmente vão ser 5 pontos, já que o Criciúma, que está com 57, ainda não jogou e vai receber em casa a equipe do ABC, que é a última colocada, ganhou apenas 3 jogos e provavelmente não vai conseguir oferecer a resistência ao time carvoeiro. Então, provavelmente teremos aí 5 pontos de distância do Vila em relação ao G4. Mas o que falar sobre o jogo? Eu gostei do Vila, estou gostando bastante do Vila com o comando do Igor. Creio que a gente consegue ver a partir do jogo do Atlético e também nesse jogo contra o Vitória uma vontade dos jogadores que passa, eu entendo, pelas mãos do Igor, um trabalho mental que ele faz nos bastidores do vestiário, um trabalho de motivação, e acho que os jogadores compraram a filosofia, o trabalho do Igor. Então, no primeiro tempo eu vi um Vila Nova muito propositivo para o jogo, coisa que eu não imaginava. Eu imaginava que o Vitória, logo de imediato, ia iniciar as principais ações do jogo, ia ter o controle maior do jogo, maior posse de bola, mas não foi isso que aconteceu. O Vila Nova entrou melhor, né, em campo, mais preparado, conseguiu trocar passes, né, envolver o Vitória no início da partida, e com isso, logo no início do jogo, conseguiu abrir o placar. Tivemos uma grande chance desperdiçada pelo Juan Christian, que inclusive não jogou bem ontem, que ele saiu cara a cara com o goleiro após uma linda assistência, salvo engano, do Igor Henrique, e aí ele não finalizou bem. Teve uma outra oportunidade, já que o goleiro rebateu a bola, espalmou, e aí ele não conseguiu novamente concluir em gol. Até esse momento o Vila dominava o jogo, não tivemos maiores perigos por parte do Vitória no primeiro tempo, e o Vitória só veio oferecer um perigo ali a partir dos 20 minutos, 25, né? Perigo no sentido de ter mais posse de bola, mais volume de jogo. Só que esse volume de jogo do Vitória não resultou em finalizações, em perigos, né? Em jogadas criadas na parte ofensiva. Foi mais um volume de jogo. E com isso aí a gente terminou o primeiro tempo sem maiores sustos. Por outro lado, no segundo tempo, o Vitória entrou mais propositivo, inverteu, né, o início das equipes. O Vitória teve um início no segundo tempo um pouco maior, né, e melhor que do Vila. Creio que as mexidas do Léo Condé tiveram o condão de capacitar o Vitória em certos pontos do campo em que não havia um preenchimento dos jogadores, principalmente no meio campo. E aí, creio que também o Vila não conseguiu manter, que é algo talvez natural, o mesmo nível de competitividade. Não tivemos ali no meio campo a mobilidade que no primeiro tempo foi essencial para o resultado positivo, parcialmente, naquela altura. Então aí o Vitória começou a incomodar, e aí com isso criar chance. Tanto é que o Denis, ele foi um dos destaques do Vila no jogo. O Denis realizou ali 2, 3 defesas muito difíceis, e acabou, né, postergando um empate do Vitória ou algo do tipo, né, uma derrota do Vila.
Ah, então, o que se deve essa queda de rendimento? No meu entendimento, não foi nada físico. No meu entendimento, foi uma ausência de um banco ali com jogadores que pudessem entregar o mesmo nível de competitividade, por exemplo, que o Cristiano estava ali no primeiro tempo. O Cristiano ali dominou as ações do Villa ali no meio de campo, controlando a bola, distribuindo o jogo, interceptando passes. Então a gente não teve nas substituições jogadores que pudessem entregar aquilo que o Villa vinha desempenhando durante a partida. Então, com a necessidade do Vitória, né, que era amplo favorito para ganhar o jogo, né, e essa tendência natural de no Vitória buscar o empate, acabou que talvez numa falha de marcação ali, já que o Mateuzinho ele dominou a bola sozinho, né, ele foi feliz também, um belo chute, e acabou empatando o jogo. E daí já era tarde, nós tivemos uma cabeçada ainda com o Donato nos acréscimos, mas ali naquele momento estava sacramentado o empate do Villa. Poderia ser pior, poderíamos ter levado um gol que aí desigualaria na derrota. Mas diante das circunstâncias do jogo, foi um resultado justo. Primeiro tempo o Vila Nova mandou, segundo tempo o Vitória teve mais volume de jogo. Mas acaba que, para nós, colorados, fica um sentimento de frustração, porque nós tivemos à frente do marcador por longo tempo no jogo, e parecia que a gente estava encaixando perfeitamente, a gente retirava as bolas alçadas na área, o Deni Júnior, né, defendendo as bolas, as finalizações do Sport. Enfim, acaba ficando com esse sentimento de decepção, de frustração, mas num contexto geral o resultado foi positivo, já que o resultado foi positivo no sentido de que a gente jogou contra o líder do campeonato, a equipe que melhor joga dentro de casa, isso comprovado numericamente. O Vitória é o melhor mandante dessa Série B, e era o jogo que eles estavam aptos a, matematicamente, a garantir o acesso à Série A. Então, diante desse favoritismo do Vitória, tanto no que se refere à pontuação do campeonato como à questão técnica, o resultado, num contexto geral, foi positivo. Esse resultado não elimina a chance do Villa a briga do acesso. Temos que esperar o jogo do Criciúma, né? Futebol é jogada. Por mais que exista um favoritismo do Criciúma enorme contra o ABC, mas em caso de vitória do Criciúma fica um pouco mais difícil, porque já se aumenta o ponto de corte, talvez, e a gente fica 5 pontos do G4. Mas a gente precisa lembrar que Criciúma faz confronto direto contra o Guarani. O Sport Atlético tem confrontos diretos, inclusive na próxima rodada eles se enfrentam. Então, torcedor colorado, talvez com 64 dê. E vamos nos apegar a isso, que 64 é possível conquistar. A gente precisa ganhar essas 3 partidas, não é uma coisa impossível, mas vamos nos apegar nisso, né? Esse é o momento do campeonato em que não adianta ficar chorando pelo leite derramado. Então vamos esperar o que vai acontecer nesse jogo do Criciúma, provavelmente uma vitória, e mesmo que aconteça, vamos nos agarrar ao que a matemática diz. Se diz que há uma probabilidade, e essa probabilidade é difícil, mas não impossível, vamos nos apegar nisso. Então, é isso que eu trouxe hoje para vocês, galera. Peço a vocês que ajudem no crescimento do canal, se inscrevendo, comentando, deixando seu like. E bora conversar, torcedor colorado. Até mais.